por que sair do ciclo da autossabotagem? Porque geralmente é algo repetitivo, né? É algo que vem e que volta. É algo que vocês estão aí de alguma forma enrolados dentro da cabeça de vocês, dentro da vida de vocês, dos comportamentos de vocês, e tá sabotando o sucesso, o êxito de vocês. Todas as vezes que eu falar aqui sobre sucesso, eu não estou falando sobre necessariamente ser milionário e voar de jatinho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o que é sucesso para você. É ter um relacionamento saudável, é ter um relacionamento saudável com os seus filhos, é poder ter um trabalho no qual você trabalhe do jeito que você quiser e tenha saúde mental, né? É emagrecer. O que que é sucesso para você, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela, porque eu descobri que fica muito mais fácil para vocês quando tem algo visual, para além da minha voz, né? Então, hoje, aqui no desafio, a gente vai falar sobre perfeccionismo e eu posso falar com propriedade, porque eu realmente sou uma pessoa perfeccionista e vivo as dores e as delícias de ser, né? E honestamente, cada vez mais fui descobrindo as dores. E com olhando para essas dores de maneira consciente, eu posso então ir cuidando de mim. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Observem essas imagens e eu já vou começar pedindo para vocês fecharem os olhos um pouquinho, tá? Feche os olhos, respira profundamente. É só o início, né, do nosso encontro. Se possível, coloque os pés no chão, respira e imagina a seguinte cena. Você observa que você cometeu um erro. Você cometeu um erro no seu trabalho e você mentalmente recebe uma avalanche de pensamentos obsessivos te falando sobre o quanto você não é boa, você não é capaz, você deveria ter feito diferente, melhor. E aí você começa a analisar de forma obsessiva tudo que você poderia ter feito diferente, tudo que você poderia ter feito melhor. E nesse momento, o seu chefe ou o seu colega de trabalho, a sua chefe ou a sua colega de trabalho, te fala que foi um erro pequeno, que foi um erro completamente passível de transformação e mudança, num tempo hábil. Mas para você, de verdade, não muda nada. Você ainda continua se sentindo mal. Você ainda continua se machucando com esses pensamentos excessivos frente à situação. E de uma próxima vez, você se sente paralisada, paralisado, com muito medo de errar de novo, e às vezes não dá nem vontade de tentar. Respira profundamente, volta um pouco, abre os olhos. Eu não sei se essa situação é familiar a você. Tem outras situações que eu poderia descrever aqui sobre pessoas perfeccionistas, como, por exemplo, pessoas que são muito boas no que fazem, mas que não conseguem comemorar suas vitórias. Pessoas que nem começam a fazer o que elas acham que precisa ser feito, porque dentro da mente delas tem um ideal tão grande de perfeição que elas já encontram muito mais possibilidades de não chegar nesse ideal de perfeição do que de alcançar alguma coisa possível e boa.
Então, por isso, elas criticam os outros e não acreditam que existe mesmo uma possibilidade de mudança, de crescimento, de realização. O perfeccionismo fala de uma necessidade de controle. No perfeccionismo, a gente encontra muitos níveis de ansiedade que não são naturais e cotidianos. Eu nunca vou falar para vocês que existe alguma emoção que é errada ou que de alguma forma é ruim, é mal. Eu nunca vou falar isso. Agora sim, existem emoções que são mais agradáveis do que as outras e todo mundo sabe disso. E a ansiedade, assim como qualquer outra emoção, é uma emoção natural, que surge em diferentes momentos da nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai apresentar um trabalho, né? Só que a necessidade de controle, ela fala muito mais de uma insegurança ou de uma ferida de infância do que de uma maneira de resolver a situação. Dá para entender? Pensamentos negativos e obsessivos que acabam com a sua autoconfiança. Então, pessoas perfeccionistas, às vezes, elas são muito boas no que elas fazem, elas recebem prêmios, elas são elogiadas com frequência, elas são reconhecidas até pelas outras pessoas. Mas se você for conversar com elas, elas não estão bem, elas não se acham tudo isso. Às vezes elas acham até que as pessoas estão mentindo para agradá-las, né? Elas não têm autoconfiança. Elas estão ali fazendo aquilo bem, muito mais por uma necessidade de fazer do que realmente de se sentirem bem fazendo aquela tarefa, tá? Isso é muito sério. Recentemente eu vi uma pesquisa científica falando que pessoas perfeccionistas são muito mais suscetíveis à depressão e transtornos alimentares. Então, eu convido vocês a ir observando, né? Recentemente eu estava conversando com meu irmão, e meu irmão sabe, né, o quanto que eu gosto de fazer bem as coisas, e eu estava conversando com ele sobre perfeccionismo, ele falando assim, ué, mas não é uma coisa boa? Tipo, você é mó boa nas coisas que você faz, né? E aí me chamou a atenção o quanto que ainda existe essa crença, né, popular de que ser perfeccionista é mais ou menos uma qualidade, é um defeito que é uma qualidade. E aí a gente precisa analisar bem essa palavra, esse conceito, esse modo de ser, porque é claro que é muito bom a gente se esforçar para obter o melhor resultado naquilo que a gente está fazendo. Mas quando isso começa a se tornar mais importante do que a tua saúde mental, do que a sua necessidade de descanso, do que as suas relações familiares, ou, sabe, não, não é legal. Já está te fazendo mal, já está te adoecendo, né? E eu gosto muito dessa frase, né? Não há troféu que traga uma sensação de paz para o perfeccionista, o que acaba levando a pessoa perfeccionista a uma exaustão. Então, o ano passado foi um ano onde vários dos meus grandes amigos, que sabem meditar, que fazem várias das técnicas que eu faço, e que são pessoas excelentes nos trabalhos deles e delas, chegaram em quadros de burnout, né? Burnout é ainda mais do que exaustão, tá? Então, conversando com essas pessoas, algumas delas estavam nesse lugar, né, de não reconhecer o lugar onde elas já tinham chegado, no profissional principalmente, mas isso também acontece dentro das relações familiares, né? Aquela mãe ou aquele pai que está sempre fazendo pelos outros e não faz por si, e chega então a níveis de exaustão, porque não tem uma autonutrição na vida, né? Tá sempre realmente
nutrindo os outros. Então, naturalmente, vai ter uma hora que você vai passar do cansaço. Você vai para uma exaustão, que é um cansaço muito mais intenso. Imagine burnout, tá, gente? Uma outra característica do perfeccionismo, das pessoas que são perfeccionistas, é que elas são super críticas, né? Então, são as chatas, as famosas chatas, as pessoas super exigentes. É, então, se você convive com uma dessas pessoas, ou se você é uma dessas pessoas, observe que talvez essa pessoa está sofrendo muito. Por isso que ela está sendo tão crítica com você, porque ela é muito mais crítica com ela mesma. Por isso que ele está sendo tão crítico com você, porque ele é muito mais crítico com ele mesmo, né? Eu gosto de colocar no gênero que parece que chega mais real, assim, na gente. Quem é Gabriela Vale? Muitos de vocês já me conhecem, então eu sou psicóloga, eu sou professora de meditação. Mais recentemente eu fiz uma formação de coach muito legal, certificada pelo MEC. Sou terapeuta holística. Essa área de autoconhecimento é onde eu nado de braçada, porque eu amo fazer isso, né? Realmente é o que mais me interessa, dentro de todas as áreas aí do que a gente poderia fazer. E nessa minha trajetória, eu fui começando a perceber que eu era perfeccionista, né? Que eu ainda sou, na verdade. E em mim, as características que o perfeccionismo estava ali mais latente, que de fato, na verdade, me ajudou a perceber o perfeccionismo, em primeiro lugar, é essa característica do autoabandono, né? Porque quando a gente está muito focado em ter um bom resultado em algo, é porque a gente está a gente está super identificada com esse resultado, seja um resultado de um relacionamento, ou seja um resultado de um trabalho, ou de conquistar alguma coisa material, né? E isso implica num autoabandono, tá? Porque qualquer um de nós, inclusive eu, a gente é um ser integral. Então, é importante às vezes sair para tomar uma cerveja. É importante ter uma conversa. É importante ter esses momentos da vida onde você não está esperando chegar em algum lugar, ganhar um prêmio, sabe? Então, quando a gente não tem esses momentos nos quais a gente está simplesmente curtindo, sendo a vida, né? Sendo, simplesmente sendo, a gente vai esquecendo desse movimento que é tão importante, né? Então, para mim, por exemplo, eu acredito que eu nunca cheguei no burnout porque eu de fato medito todos os dias. Isso me traz uma consciência, isso me traz uma paz. Mas até o fato de meditar, eu comecei a perceber que isso às vezes vinha como uma obrigação, né? Então, por mais que no momento que eu estivesse meditando eu relaxava e eu sentia o prazer que eu de fato amo e sinto, o gatilho que fazia eu ir meditar, muitas vezes era um gatilho de obrigatoriedade para eu chegar em algum lugar que eu desejo chegar, mesmo que seja a iluminação, né? Entendem esse movimento do perfeccionismo, de uma grande exigência e de destacar partes nossas e supervalorizar uma parte específica, né? Por isso que eu estou falando de autoabandono. Então, para mim, eu observei que durante muito tempo na minha vida, eu encarava a morte como um descanso. E as pessoas falam isso, né? As pessoas muitas vezes falam da morte como um descanso. E é muito comum nas pessoas que eu atendo ter esse desejo, às vezes, de morrer para sair disso tudo, né? Para finalmente descansar, para eu não ter que lidar com a vida, né? Então, é uma pessoa que lida com um monte de coisa e ela dá conta de um monte de coisa, mas tem esse desejo pela morte para realmente você se sentir livre de tudo. E isso pode ser perigoso, né? Isso pode ser perigoso em casos de depressão, tá? Para além do que, né, eu realmente não sou mais, assim, acho que eu posso dizer que eu não sou mais a famosa chata, mas quando eu morava com a minha mãe, assim, as pessoas diziam que eu era muito chata, meus irmãos, até minha mãe às vezes falava, nossa, você é muito chata,
porque você é muito cri-cri, né? Porque você é muito exigente, porque tem um padrão, tem um selo de qualidade. E se a pessoa não atinge aquele selo de qualidade, é, merece uma briga, ou merece uma repreensão. E isso é muito chato, né? Assim, porque no final das contas, todos nós erramos. E se a gente não consegue aceitar o nosso próprio erro, fica muito difícil da gente aceitar o erro de outra pessoa. E aí as relações também ficam muito difíceis, porque como que você vai viver com pessoas, seres humanos, sem aceitar erros, tá? Eu falo que o meu ponto de virada é todo dia, porque eu ainda tenho pensamentos de autocrítica severos, né? Mas eu já tenho algumas ferramentas que a psicologia positiva me trouxe mais especificamente, né? E esse mundo todo do mindfulness que eu vou falar um pouco mais para vocês hoje. Ontem eu falei muito da meditação mais pura, né? Hoje eu vou falar do mindfulness que hoje em dia, nossa, é um conceito que na verdade abarca diferentes movimentos dentro do mundo da meditação e da atenção plena. No final das contas, eu acho que tudo é meditação, mas esse nome mindfulness ele é bem interessante, tá? Vou falar um pouquinho mais para vocês. A minha vida é valiosa agora. Eu gostaria que todos vocês falassem isso em voz alta para vocês mesmos, para vocês mesmas, agora. A minha vida é valiosa do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. A minha vida é valiosa agora. Isso é muito importante, porque se a gente tem um traço perfeccionista, é muito comum a gente ficar idealizando, né, que quando eu comprar aquele apartamento, ou quando eu viajar para aquele lugar, ou quando eu estiver naquele relacionamento, que tem que ser diferente desse relacionamento que eu tenho agora, né? Quando alguma coisa acontecer, é que realmente eu vou estar bem. E essa é uma ideia que precisa de verdade ser apagada, porque ela te faz muito mal, tá? Então, a minha vida é valiosa agora. Eu estou sempre dando duas dicas de ouro antes da meditação, que é para vocês já irem introjetando todas essas ferramentas e principalmente porque eu já dei muita aula de meditação na minha vida e eu sei que é difícil às vezes a gente ter uma prática regular de meditação e a gente é muito mais fácil quando a gente tem outras ferramentas para ir nos ajudando no dia a dia, sabe? Então eu fiz assim, né, colhi 14 dicas de ouro para dar para vocês nessa semana, de diferentes autores, de pessoas fodásticas e maravilhosas, assim, pessoas bem-sucedidas no campo do autoconhecimento, para que vocês realmente possam ter o maior número de ferramentas possível para vocês pararem de se auto-sabotar. Então, a primeira dica de ouro é permissão para ser humano, né? Quem trouxe essa ideia para gente é o Tal Ben-Shahar. Ele é o cara mais reconhecido hoje em dia que fala sobre felicidade humana, né? Ele é um psicólogo, acho que ele é professor de Harvard, ele é bem conhecido, tá? E o que que ele traz? A ideia é que felicidade é sobre a experiência de ser inteiro, né? E integridade, ser inteiro, a gente percebe 5 elementos por um ser humano ter essa sensação de ser inteiro, né? E os elementos são a esfera, é, esfera, esfera espiritual, a esfera física, a esfera intelectual ou psíquica, a esfera relacional e a esfera emocional. Eu acho muito engraçado no livro dele quando ele fala isso, porque ele fala assim: olha, isso não foi tirado de um guru que traz, né, coisas e fala da vida. Isso foi testado cientificamente. Eu estou há anos estudando felicidade, conversando com pessoas, trabalhando com escalas, e isso foi verificado. Existem dimensões da felicidade, existem dimensões da vida, né, de ser humano. Então, eu acho tão legal que a gente não precisa mais, a gente está totalmente amparado pela ciência, sabe? Porque às vezes, quando a gente fala sobre meditação, ainda tem pessoas que confundem com religião, né?
Mas é isso, já está amplamente comprovado e vai ser cada vez mais, tá, gente? Cada vez mais vão ter estudos científicos nessa área, porque a humanidade está bem adoecida mentalmente. Acho que vocês têm percebido isso nos outros e em si mesmos e em si mesmas, né? Então, a ideia aqui, de novo, é que resultados não são tudo, e nós, enquanto humanos, somos imperfeitos. Então, eu acho esse conceito do Tal Ben-Shahar muito legal, porque a ideia que ele traz é, quando você perceber que você cometeu um erro, ou você está com alguma dificuldade, simplesmente repete dentro da sua mente: eu tenho permissão para ser humano, ou permissão para ser humano. Eu me dou permissão para ser humano agora. Eu achei isso tão poderoso. É uma frase, gente, que vocês repetem mentalmente. Permissão para ser humano. Entendendo que os humanos são imperfeitos. E é só porque a gente é imperfeito que a gente pode crescer, que a gente pode amadurecer, que a gente pode mudar. Imagine você nascer e morrer a mesma pessoa. Não é a experiência de ser humano. A experiência de ser humano é a gente ir crescendo e aprendendo e percebendo e conhecendo outras pessoas e estando do lado das pessoas e percebendo que as pessoas mudam tanto ao longo do tempo quanto nós mesmos, nós mesmas, né? Então, faz parte da experiência de ser quem somos a imperfeição, tá? E a segunda dica de ouro é mindfulness para sair dessa super identificação. O que que acontece? Quando a gente tem um traço perfeccionista, geralmente a gente está super identificado com algo. Então, recentemente eu recebi no consultório um homem muito bem sucedido na profissão dele, muito bem sucedido mesmo. E ele teve que assinar algo que ele sabia que estava errado, né, na posição onde ele estava. E aí foi como se o mundo dele tivesse caído, assim, por diferentes motivos. Claro, né, por um motivo básico de ética, né, que assim, acho que qualquer um sentiria. Mas a grande questão é que ele estava muito identificado com o trabalho dele. Então, é como se ele fosse o trabalho, né? É como se tudo de bom, entre aspas, que ele tivesse na vida, porque ele tinha filhos e ele ama os filhos dele e a esposa, mas é como se confundisse tanto quem ele é com quem ele é no trabalho, que isso realmente foi um choque muito grande para ele, uma quebra muito grande para ele. Que de certa forma a gente pode até pensar, bom que veio, porque fez ele aprender e olhar para outras coisas, né? Olhar para outras partes dele. Mas que geralmente é muito doloroso, tá? É muito doloroso quando a gente tem que perceber que a gente não é aquilo que a gente acha que é. Que no final das contas pode acontecer várias vezes ao longo da vida. Eu tinha um professor de Vedanta. Vedanta, para quem não sabe, é o estudo dos Vedas, né? Que são os livros, é uma parte dos livros sagrados indianos, tá? E ele falava assim que tudo que a gente consegue ver não somos nós, no sentido de, se eu consigo ver a minha mão, é porque eu não sou a minha mão, né? Então, tudo que a gente consegue dar um limite não é o que nós somos, porque nós somos algo sem limites. Faz sentido? Por isso que a gente cresce, muda e se desenvolve, né? Porque a gente não tem bordas tão definidas. O nosso corpo tem, mas onde que realmente começa a mente? Quando que realmente começa um pensamento? Né, as nossas emoções. Como é quando a gente chega perto de uma pessoa e sente que ela está de alguma maneira? É porque o que nós verdadeiramente somos não cabe tudo dentro do corpo, tá? Eu não estou de nenhuma maneira desvalorizando o corpo. Eu só estou falando que o que a gente é está para além de tudo que a gente pode se identificar, né? E o mindfulness, a grande chave dele é a gente observar como que a gente está aqui agora, né? Esse é um movimento do mindfulness, que pode ser feito andando, que pode ser feito comendo, que pode ser feito
conversando, que pode ser feito de olhos fechados e respirando, né? Mas esse é o movimento. Como é que você está aqui e agora, tá? E quando a gente faz esse movimento de ver como é que eu estou aqui e agora, você vai observando os fluxos naturais em relação à vida. Ou seja, não tem nada estático, né? Tá tudo vibrando, tá tudo em movimento, tá? E o que é muito curador e importante dentro desse movimento do mindfulness, a postura de estar entregue. Talvez você já tenha passado por alguma dificuldade muito grande na sua vida e tenha percebido que você estava totalmente impotente diante disso. A doença de alguém, a morte de alguém, né? Às vezes são coisas que nos tocam. E de repente tudo que você podia fazer é uma oração, né? E quando você faz, a oração traz muito isso pra gente. De certa forma, você está entregue, porque você não tem o que fazer. E essa postura de estar entregue, muitas vezes nos dá a oportunidade de receber uma ajuda, de receber um colo, de receber um carinho, né? Então, muitas vezes é na nossa imperfeição que uma outra pessoa pode vir com o talento dela, que uma outra pessoa pode vir com a força dela. E aí a gente vai observando que nós, enquanto coletivo, enquanto comunidade, realmente podemos ir nos completando. Quem sabe é esse o plano, né? Convido vocês agora a fazer a meditação. Em primeiro lugar, postura confortável, tá, gente? Coloca uma almofadinha aí na lombar se precisar. Eu gosto de meditar com os pés no chão, mas quem achar melhor cruzar as pernas, tudo bem. Quem estiver sentindo muita dor, tudo bem ficar deitada, só tenta ficar com a cabeça um pouco mais para cima. Mas se porventura você não puder, tudo bem, faz a meditação deitada. A postura, o relaxamento é que vai te trazer para esse lugar da entrega e vice-versa, né? A gente precisa de entrega para relaxar. Combinado? Então, respirando profundamente, a respiração profunda é a nossa chave de segurança. O convite é soltar todo o ar que tem dentro do corpo, porque naturalmente, quando você for inspirar, o seu corpo vai pegar todo o ar que ele consegue. E isso vai fazer com que você inicie um ciclo de respirações profundas. Então, sempre que possível, ao longo dessa meditação, respire profundamente. E agora, nós vamos praticar uma meditação de escaneamento corporal. Observe os seus pés. E se existir alguma tensão nos seus pés, conscientemente relaxe. Respira e observa suas pernas, seus joelhos. E se tiver alguma tensão, conscientemente relaxe essa parte do seu corpo. Respire, vamos lá para os quadris. Observa como está por aí. Respira e relaxa. Para quem tem muito pensamento, se dedica a observar cuidadosamente cada parte do seu corpo e vai dando nome ao que surgir. Tá tenso, tá duro,
Está incomodando, está quente ou está frio, para que você possa trazer toda a sua atenção para o aqui e agora. Respira e observa suas costas. Respira e observa sua barriga. Respira e observa os seus órgãos internos. Vê se tem alguma movimentação acontecendo dentro da sua barriga, dentro do seu peito. Respira e observa o seu peito, os seus pulmões, o movimento que a respiração traz para essa parte do seu corpo. Respira e observa os seus braços, as suas mãos. Respira e relaxa. Respira e observa os seus ombros, o seu pescoço, a sua garganta. Respira e relaxa. Respira e observa a sua cabeça, a sua mandíbula, as suas têmporas, seus olhos, sua nuca, seu cabelo. Vai observando cada parte da sua cabeça com atenção plena. E nesse momento te convido a observar todas as suas conquistas, todas as suas vitórias. Traz até a sua mente todas as vezes que você achou que alguma coisa ia ser muito difícil, que talvez ela tenha sido, mas que mesmo assim você ultrapassou a dificuldade. Respira. Relaxa. E agora se conecta com um pequeno você. Veja em qual idade você começou a perceber que fazer bem alguma coisa te dava vantagem. Em qual idade você começou a perceber que passar por cima das suas reais vontades te proporcionava o amor das outras pessoas? Vai observando quanto esses comportamentos de rigidez sobre o que é certo e o que é errado começaram a ser claros
na sua mente, de alguma forma obsessivos, repetitivos. Respira e observa as raízes do perfeccionismo em você. Respira e olha para as histórias que passam na sua mente. Respira e tenta observar se existe uma criança, um adolescente, um jovem adulto em você que deseja leveza, liberdade, paz. Respira e com coragem observa e admite. Respira Respira, respira e relaxa. Se surgiu alguma emoção, tudo bem, deixa fluir. E continua respirando profundamente. Para que você possa ir alcançando esse estado de entrega, essa sensação de que está tudo bem, está tudo bem, aqui e agora, está tudo bem. Respira e relaxa. Aos poucos vai voltando no seu tempo, mexendo o corpo, abrindo os olhos. Esse momento de meditação vai ficar gravado para você fazer quantas vezes forem necessárias. Respira. Respira. E vai voltando. Como, quando se instalam, começam esses comportamentos de autossabotagem como um todo? E como mudar esses comportamentos? Geralmente, um comportamento repetitivo hoje, a gente não está repetindo desde hoje, a gente está repetindo há muito tempo, e por isso que ele é tão difícil da gente mudar ele, porque a gente já está há muito tempo praticando, até se melhorando cada vez mais na prática desse comportamento.
tá? E muitas vezes esses comportamentos surgiram lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, num momento onde a gente não tinha exatamente consciência de quem era a gente, porque a gente estava em formação, né? Então, é um pouco mais fácil a gente cair no mito do perfeccionismo. Tem alguns teóricos que chamam assim já hoje em dia, o mito do perfeccionismo. É um mito, a perfeição é um mito. A não ser que a gente assuma que está tudo perfeito aqui e agora, do jeito que é, essa perfeição idealizada, ela é mitológica, ela não existe, ela é uma história contada na nossa cabeça, que às vezes está muito bem contada, está muito bem escrita, mas que a gente pode começar a deixar de acreditar nessa história, tá? Então, por isso que é tão importante e por isso que todo o meu trabalho eu faço esse movimento de voltar para a infância, porque às vezes foi uma defesa que você desenvolveu lá na sua infância. Então, para mim, por exemplo, eu lembro do quanto que eu gostava de receber elogio. Eu lembro do quanto que eu gostava de ser tida como uma garota tranquila e boazinha que não atrapalhava em nada. Eu sei que eu apanhei infinitamente menos do que os meus irmãos, principalmente que o meu irmão, porque eu sabia o que era preciso ser feito, né? E eu fazia o que eu achava que era preciso ser feito. Então, existe um porquê da gente estar fazendo esses comportamentos há tanto tempo. E o que a gente precisa é, de repente, entender por que que a gente está fazendo isso, por que que a gente está repetindo isso. E por que que agora, enquanto eu adulta, eu ainda estou esperando a aprovação dos outros, sendo que eu não preciso mais. Ninguém paga as minhas contas, né? Então, assim, é um movimento, é uma compreensão de que a gente muda. E nessas mudanças, a gente pode sempre se melhorar um pouquinho mais, se desafiando na mudança, tá? Eu estou trazendo e vou trazer em todos os encontros que a autossabotagem é um comportamento repetido. Se a gente faz uma vez e se a gente erra uma vez, se a gente se esquece uma vez, se a gente faz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desses comportamentos que a gente já percebeu que faz, por isso que vocês estão aqui, né? Que vocês não estão conseguindo fazer diferente e que vocês percebem que não fazem bem a vocês, né? Ou seja, é quase que um comportamento automático, né? E o automático tem a ver com o inconsciente, e é por isso que que mecanismos, que ferramentas como a meditação, que vai nos ajudar a ter consciência do que está inconsciente, e, claro, a terapia, que vai nos ajudar a ter consciência das nossas repetições inconscientes, nos ajudam tanto e de verdade, né, a parar de nos autossabotar, tá? A gente pode falar em parar de se autossabotar. A gente pode falar em sair do ciclo da autossabotagem, né? E só trazendo para vocês essa ideia de que se a gente chega num comportamento, é porque existe um mindset, existe um paradigma mental, existe um monte de história, existe uma narrativa que está sustentando uma história interna, que está sustentando esse comportamento. E essa história é feita de pensamentos associados a emoções, né? Então, tem emoção que está sustentando esse comportamento, tem pensamento que está sustentando esse comportamento, e é por isso que, para a gente mudar, muitas vezes a gente tem que ter liberações emocionais. Esse ano ainda eu vou fazer classes de liberações emocionais, tá? Só para a gente liberar a emoção. E a gente precisa entender, ou pelo menos observar, admitir, perceber quais são essas histórias que estão acontecendo dentro da nossa mente. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui o meu curso de meditação, que é 100% online, que é o Começar a Meditar, uma jornada de autotransformação. Eu estou apresentando ele para vocês porque eu realmente tenho recebido feedbacks e estou muito feliz em verem as pessoas se transformando através da prática da meditação, tá? Pura e simples. Então,
Eu falo sobre a criação de realidades através da mente, como que a gente cria uma realidade externa baseada na nossa realidade interna. Se a gente tem uma história repetitiva dentro da nossa mente, a gente tem uma realidade interna. E através dessa realidade interna, a gente vai, por exemplo, se auto-sabotar. A gente vai criar mecanismos mentais de dizer que a gente não é capaz de alguma coisa, ou que aquele é o jeito certo, sendo que a gente já fez daquele jeito e a gente já percebeu que não é o jeito certo. Jeito certo, de novo, né? Um jeito possível de você alcançar o seu sucesso, né? Então, quando você vai percebendo essa relação intrínseca entre a realidade interna e a realidade externa, você vai observando o quanto que é importante saber o que está acontecendo dentro de você, tá? Importante tanto quanto possível de mudar, né? Eu falo muito sobre emoções porque eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas para entenderem e perceberem a importância das emoções em si, né? É muito comum a gente ter várias emoções reprimidas, às vezes em especial uma emoção muito reprimida. E pode ter certeza que felicidade e sucesso estão muito conectadas com uma expressão saudável de todas as emoções, tá? Eu falo sobre o corpo porque o corpo está guardando as nossas memórias, né? Então, eu já trabalhei muito com pessoas que sentiam dores físicas, psicossomáticas, né? A pessoa vai no médico anos, anos, anos e não tem nada de errado com o organismo físico, biológico dela. É realmente uma dor ali que está surgindo através do emocional, né? E a meditação ajuda muito. Na verdade, o mindfulness, ele só se popularizou tanto por causa do alívio de dor. Hoje em dia já existem várias outras pesquisas, mas o cara que realmente começou a falar, que é o mais raiz assim de mindfulness, é o Jon Kabat-Zinn, que ele trabalhava muito com pessoas que sentiam dor, tá? Então ele trabalhava em clínicas de dor e ele, né, tinha muitos resultados de alívio de dor relacionados à meditação, tá? Eu estou falando de espiritualidade dentro do curso, mas não é religião, é espiritualidade, é uma das dimensões de ser humano. Nesse curso, eu falo de diferentes tipos de meditação. Isso é super importante, né? Ontem, o Luiz, que veio, que está aqui hoje de novo, me perguntou sobre pensamento muito acelerado e dificuldade de meditar. A aula, por exemplo, de mantras, né? Para quem tem um pensamento muito acelerado, você pegar um mantra que faça sentido para você é poderosíssimo. A raiz da palavra mantra basicamente é disciplina da mente. Então, o mantra é uma ferramenta para te ajudar a colocar ordem no seu fluxo mental, nos seus pensamentos. Então, é muito poderoso, tá, gente? Estou com a agenda aberta para atendimentos de psicologia com meditação. Eu me tornei essa pessoa, eu me tornei essa psicóloga de referência. Eu sempre trabalho com meditação e as pessoas, de fato, chegam até mim por causa disso, tá? Esse é o meu diferencial, porque é o que eu acredito, né? Será o dia 3, excesso de autocrítica. A gente vai falar sobre esse tipo de autossabotagem que muitas vezes a gente nem percebe que tem, mas que nos paralisa, nos machuca e pode gerar o que eu vou conversar com vocês no dia 4, que são comportamentos autodestrutivos.